Olá pessoal, estamos na disciplina de algoritmos e agora vamos dar uma olhada na aula número 7, com o tema Estruturas de repetição. Objetivos dessa aula. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de demonstrar o uso das vantagens da estrutura de repetição, utilizar as 3 estruturas de repetição. Dando uma geral sobre estruturas de repetição, todos os nossos programas, por mais simples que eles sejam, sempre vão ter momentos onde vai ter ações repetitivas. E essas ações repetitivas implicam, dentro da programação estruturada, em colocar várias vezes o mesmo código. Isso prejudica o desempenho do programa. Então a gente vai estudar algumas estruturas que vão facilitar no desempenho do programa e na estruturação do programa. Então aqui a gente tem um quadro comparativo na tabela 5 que mostra exatamente as 3 estruturas que nós vamos estudar, que são as estruturas de repetição. Então a primeira estrutura é a estrutura enquanto faça. Então eu tenho enquanto, tenho uma condição que vai ser testada e tem o início e o fim. Entre o início e o fim vai ter toda a linha de comando das condições que implicam dentro dessa condição inicial aqui. Então funciona da seguinte maneira. Enquanto essa condição que você colocar aqui for verdadeira, ele vai fazer os comandos que estão aqui embaixo. Depois, quando ele chega aqui no fim, ele volta novamente para o enquanto e testa novamente a condição. Então ele vai ficar num laço, a gente chama de laço ou loop, ele vai ficar num laço aqui dentro, entre início e fim, enquanto essa condição for verdadeira. Se a gente pegar essa sintaxe aqui que a gente está vendo, ela é uma sintaxe de algoritmo. Se a gente pegar essa sintaxe e passar para o C++, ela vai ficar dessa maneira aqui. Enquanto eu tenho uma condição, aqui no caso um testezinho básico, x maior do que b, e aí eu tenho um abre-chaves e fecha-chaves. Então tudo que está entre o abre-chaves e o fecha-chaves, que são os comandos, as minhas estruturas, eles vão ser repetidos enquanto essa condição for verdadeira. Então como funciona o comando, né? Comando enquanto, primeiro, né, ele vai testar a condição, vai analisar essa condição, se for verdadeiro ele vai executar os comandos que estão abaixo. Então essa primeira linha aqui do nosso quadro demonstra o funcionamento do algoritmo da condição enquanto faça. Já embaixo a gente tem um outro tipo de repetição, que é o repita. Repita vai ter o início, os comandos, o fim, até uma condição. Então ele funciona da seguinte maneira, ele vai repetir tudo que tiver entre início e fim, até que essa condição, enquanto essa condição aqui esteja sendo satisfeita. Tá? Quando essa condição for satisfeita, ele vai sair do algoritmo. Como é que funciona isso em C++? Então eu digo, faça, né, do, abro chaves, tem uma lista de comandos, e eu boto aqui o enquanto, o while. Então faça isso aqui enquanto essa condição for verdade. Então enquanto essa condição for verdade, ele vai voltar para o laço do e vai voltar a fazer os comandos. Qual que é a diferença que a gente já pode notar entre essas duas estruturas? É que, se a gente notar bem, elas parecem que estão invertidas, estão de cabeça para baixo. Enquanto aqui, na primeira estrutura, o while vai na parte de cima, aqui nessa outra estrutura, o while vai na parte de baixo. Então a diferença que existe entre essas duas é o seguinte. A primeira, eu faço o teste no início do algoritmo, então eu vou testar a minha condição antes de executar os comandos. E na outra é o contrário, eu primeiro executo meus comandos e depois eu faço o meu teste da minha condição. E a última estrutura, tá, é a estrutura para. Então para, eu defino uma variável inicial até uma variável final e mando fazer uma série de comandos. E tem o início e fim. E aqui eu faço aqui em C++. Para count, né, minha variável igual a 1, count menor ou igual a 100, count mais, que é o incremento. Então eu estou dizendo que o count, o meu contador, ele começa em 1, ele vai até 100, e a cada passada do for, a cada interação do loop, né, a cada vez que rodar, chegar no final e voltar aqui para frente, ele vai incrementar o count em mais 1. Então a primeira vez vai valer 1, depois passa para 2, depois 3, 4 e assim por diante. Então se a gente for notar agora a diferença entre essas duas estruturas e a estrutura for, é a seguinte. Essas duas estruturas, elas são mais utilizadas quando a gente não sabe o número de sequências que a gente tem que fazer a repetição. Então se eu não sei
quantas vezes eu tenho que repetir um determinado pedaço, um determinado bloco do meu código, eu posso usar essas duas estruturas, o while ou do while. Quando eu já conheço quantas vezes terá que ser repetido o meu comando, o meu código, então eu já posso usar a estrutura do for, porque o for ele já trabalha com as variáveis de controle do for, sendo um valor numérico. Então é uma sequência de repetições conhecida. E aqui, não. Seguindo no nosso material didático, a gente vai ver a primeira estrutura, que é a estrutura para faça. Então aqui a gente tem um algoritmo, repetir com para, né? As variáveis, ele tem um contador que é do tipo inteiro, e aí começa o nosso programa. Então tá lá, tem uma parte aqui que é o escreva, né? A nossa sintaxe para mostrar alguma coisa na tela para o usuário. Então tá lá, escreva, programa que imprime todos os números de 1 até 100. Aí eu tenho o meu para a faça, né? Então tá aqui, ó, para, conte igual a 1 até 100, faça. Então ele vai mostrar o contador. A cada interação do for, ele vai incrementando o contador. Então a primeira vez que ele for fazer esse escreva aqui, ele vai mostrar o número 1. Depois ele mostra o 2, 3, 4 e assim por diante, até ele mostrar o 100. Como que fica essa sintaxe agora lá no C++? Então a gente tem as nossas includes, tem o nosso método main, e aí a definição das variáveis. Int conte, que é o nosso contador, que vai ser do tipo inteiro. E aí eu tenho a minha mensagem, cout, menor, menor, que é o paralelo entre o escreva. É a mesma coisa do que o escreva, só que eu estou traduzindo já para C++. Então eu mostro na tela, programa que imprime todos os números de 1 até 100. E aqui eu faço o meu for. Então for conte igual a 1, então o contador vai começar em 1. Contador menor ou igual a 100, então o contador vai até 100. E conte mais mais. Então a cada passada ele vai interagir e vai somar mais um no contador. E aqui ele vai mostrar isso na tela. Então vamos ver lá dentro da nossa ferramenta como que vai funcionar isso daí. Então está aqui o algoritmo, né, daquela mesma maneira como está na apostila de vocês. E aqui está toda a parte de interação do for. Então vamos rodar o programa, compilar. Não tem nenhuma entrada de usuário, então ele já mostra os valores diretamente na tela. Como não tem nenhum tipo de entrada do usuário, então ele não vai solicitar que o usuário digite qualquer tipo de informação. Então ele já mostrou todos os valores de 1, né, até 100 aqui no final. Vamos voltar para o nosso material didático. Então essa é a sintaxe do for, o para. O outro comando que a gente vai utilizar é o comando enquanto faça. Então como é que funciona a sintaxe completa dele? Enquanto eu tenho uma condição, que é a minha condição que eu vou testar, faça. Então enquanto essa condição for verdadeira, o que tiver aqui for verdadeiro, faça o que tiver entre o início e o fim. Então o bloco do enquanto, ele sempre vai ter um marcador de início e fim. Todos os comandos que estão aqui dentro desse início e fim, eles estão condicionados à condição aqui do enquanto. Tá? Eles estão automaticamente linkados com a condição que a gente vai colocar no enquanto. Ver um exemplo aqui. Então eu tenho lá um programa, né? Está aqui a definição do resultado. Vamos ver aqui o enunciado do problema. No comando enquanto, primeiro a condição é avaliada e enquanto a condição for verdadeira, o comando enquanto é executado. Então isso é o funcionamento básico dessa instrução enquanto. No momento em que a condição deixar de ser verdadeira, o comando para. Então na hora que não é mais verdade, ele passa daqui automaticamente para o final e começa a executar o que tiver embaixo do algoritmo. Então tá lá. Observe o algoritmo média idades, que tem o objetivo, qual é o objetivo dele? Ler várias idades, sem limite. Então a gente não sabe quantas pessoas vão utilizar o programa. Tá? Que foi aquilo que eu falei para vocês, que é uma característica do while e do do while. Então quando eu não sei quantas vezes algo vai ser repetido, eu devo optar por uma estrutura dessa. Assim que for digitada a idade igual a 0, o programa deverá encerrar a leitura. Então ele vai parar, ele vai cancelar toda a parte de digitação quando o usuário digitar na idade uma idade igual a 0. E apresentar a média de todas as idades informadas e a quantidade de idades informadas.
Então ele vai informar a média de todo mundo que digitou e utilizou o sistema e quantas pessoas estavam utilizando. Então, vamos dar uma olhada. Definição do resultado. Calcular a média das idades de várias pessoas. Dados de saída, né? O que vai acontecer no final? Vai imprimir o valor da média das idades e a quantidade de idades informadas. E dados de entrada. Solicitar a idade da pessoa, que deve ser do tipo inteiro. Então a gente tem ele aqui na versão algoritmo. Então eu tenho a definição das variáveis, idade, acumulador, contador, tipo inteiro, média, tipo real, então números que podem ter casas decimais. E aí eu começo aqui, início, média igual a 0, acumulador igual a 0, contador igual a 0. A gente chama isso aqui também de inicialização das variáveis, iniciar as variáveis com valor 0. E aí eu começo o programa. Escreva, programa que imprime a média das idades de várias pessoas. Depois tem outro, escreva, informe uma idade. E aí ele já avisa que é para digitar 0 para parar, para sair do programa. Então aí ele vai ler a idade digitada, vai ler o que o usuário digitou, e aí ele vai entrar na condição enquanto. Então enquanto essa idade for diferente de 0, ele vai fazer o quê? Pegar o contador e incrementar mais 1. Isso é para saber que teve mais uma pessoa que utilizou o sistema. Acumulador é igual a acumulador mais idade. Então, no acumulador, ele vai estar acumulando, somando as idades de todas as pessoas que vão utilizar o programa. E depois ele escreve, né? Informe uma idade de 0 para parar. Então, ele vai ler aqui novamente e não vai entrar se a pessoa quiser sair. E aí ele dá o fim, o acumulador dividido pelo contador, e escreve a quantidade de idades informadas e a média de idades informadas. Como que fica esse algoritmo agora traduzido para o C++? Então aqui a gente tem a versão C++, já vamos abrir aqui direto no dev. Esse é o algoritmo da média das idades. Então tá aqui. A tradução é bem tranquila, então tá lá. Int, idade, acumulador igual a 0 e contador igual a 0. E float média, né? Então aqui é o tipo inteiro, que agora aqui a gente define como int. Aqui é o tipo real, que aqui no C++ a gente define como float. Uma mensagem, programa que imprime a média das idades, define uma idade igual a 1, só para ele entrar, é só para fazer uma entrada forçada no while, porque como ele vai testar a idade já no início do meu programa, no início do meu while, então eu só coloco um valor válido para ele entrar aqui a primeira vez, tá? Só para ele poder passar direto aqui. Agora aqui dentro é que o usuário realmente vai digitar o valor da idade. E aí ele pergunta a idade, lê essa idade, diz que o contador é igual ao contador mais 1 e o acumulador é igual ao acumulador mais idade. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar aqui nesse laço várias vezes, rodando aqui várias vezes, até que alguém digite uma idade igual a 0. Se a idade for igual a 0, automaticamente quando ele voltar aqui para fazer o teste, ele vai ver que a idade é igual a 0 e ele não vai mais voltar e executar os comandos que estão dentro do nosso laço. Ele vai pular direto aqui para baixo. E aí o que acontece? Feito isso, ele vai calcular a média, né, tendo aqui como acumulador, e vai mostrar essas mensagens na tela. Então a gente vai rodar o programa. E tá lá, informe uma idade, né, ou digite 0 para parar. Então vamos botar lá 10, né, digitar valores aleatórios ali. E estou dizendo que eu quero parar. Então tá aqui, né, quantidade de idades e a média de idades informadas, 39. Tá? Esse é o algoritmo que faz a média das idades. Aqui, ó, se vocês forem ver, eu tive que fazer um ajuste dizendo que o contador menos 1. Por que eu fiz esse ajuste? Se a gente olhar aqui em cima, o que vai acontecer? Quando a pessoa digitar 0, vai pedir a informação aqui, vamos dizer, o último usuário, o último que vai estar utilizando o nosso sistema, ele vai digitar 0. E o contador está depois disso. Então o contador, tá vendo aqui, ó, o contador, ele vai pegar essa pessoa e vai incrementar ela. Mas ela está dizendo, se ela digitou 0 na idade, ela está dizendo que ela não quer mais utilizar o sistema. Então é por isso que aqui, ó, eu tive que fazer esse ajuste dizendo que o contador menos 1 é que vai ser a média. Porque se 5 pessoas utilizarem,
A sexta pessoa, que vai digitar o 0, ela também vai estar incluída aqui, ó. E o que acontece? Na hora de mostrar na tela, tá vendo aqui, ó? Na hora de mostrar na tela, eu mostrei direto o contador. Então, o que vai acontecer com o nosso contador? Ele vai estar calculando a média corretamente, a princípio, mas ele vai estar mostrando aqui o contador sempre com uma pessoa a mais. Então, a gente tem que fazer alguns ajustes nesse algoritmo. Então, vamos fazer aqui agora. Se a idade, né, que a pessoa digitou, se a idade que ela digitou aqui for 0, se for igual a 0, aí eu tenho que incrementar o contador e eu tenho que fazer também o acúmulo dessa idade. Então, eu só posso fazer esses dois comandos aqui, ó, né, o contador é igual a contador mais 1 e acumulador é igual a acumulador mais idade, se a idade que a pessoa digitou não for igual a 0. Então, se a idade for diferente de 0, eu tenho que fazer esses dois comandos aqui. Então, vamos ajustar isso aí. O que a gente faz? A gente incrementa, bota mais um if aqui. E se a idade for diferente de 0, eu abro chaves aqui. Então, eu digo, se a idade for diferente de 0, então eu quero que o meu algoritmo, que o meu programa incremente o contador, incremente o acumulador. E eu fecho chaves aqui. Com isso, então eu vou ter garantido que o meu contador, ele só vai estar acumulando, só vai estar somando realmente as pessoas que utilizaram o sistema, e não aquela última pessoa que digitou 0. Automaticamente eu não preciso mais fazer esse ajuste que eu fiz aqui embaixo. Ó. Eu posso tirar e deixar direto o valor do contador. Tá? Então agora o algoritmo vai estar correto. E aqui posso deixar assim também. Então salvamos, né? Vamos salvar e rodamos novamente. Então digitar alguns valores. Então tá lá, eu digitei 10, 10 e 10, né? E para sair eu digitei o meu 0. Então ele está dizendo a quantidade de idades informadas. Então foram 3. Ele só contou as 3 que são válidas. E a média dessas idades deu 10, né? Porque eu tenho 30, né? Dividido por 3, então calculou corretamente a idade. Então a gente tem que estar sempre observando no algoritmo esses detalhezinhos que no final do programa a gente consegue detectar pelo erro que vai dar nos valores. Então tem que estar sempre ligado nisso daí. Voltando aqui ao nosso material didático, a gente passa para mais uma condição, que é repita até. Então como é que funciona a sintaxe completa do repita até? Então eu tenho repita, o início do meu bloco de repetição, e eu posso colocar aqui vários comandos. Posso colocar uma infinidade de comandos aqui e depois eu coloco o meu fim. Até, então eu tenho lá o repita até essa condição ser verdadeira. Então eu posso repetir esse código todo que está entre início e fim até que essa condição seja verdade. Com isso, tá, a gente tem aqui um algoritmo que simula uma calculadora. Então vamos dar uma olhada nele. Algoritmo mini calculadora, e ele tem as variáveis, o sinal, que vai ser a operação que o usuário vai querer fazer, se é soma, né? A resposta, o número 1 e o número 2, são os elementos envolvidos na conta. Então tá lá, início, repita. E aqui tem o início da repetição. Então tá lá, programa mini calculadora, informe o primeiro número. Ele vai ler esse número, armazenar na memória, vai pedir para escrever o segundo número, vai armazenar esse segundo número na memória também, e aí ele pede para mostrar os sinais. Então tá lá, mais, menos e vezes, que é o asterisco, o sinal. E aí ele vai ler esse sinal. E aí ele faz uma escolha, né? Que a gente já viu essa estrutura nas aulas anteriores. Então ele faz uma escolha levando em consideração o sinal informado pelo usuário. Então tá lá, ó, início, caso seja mais, né? Caso ele tenha escolhido a função de soma, então ele vai executar a soma dos números. Caso ele tenha escolhido subtração, subtração. Caso ele tenha escolhido multiplicação, ele vai multiplicar. Se não, quer dizer, se ele não escolheu nenhum desses sinais, ele vai mostrar direto o sinal errado. Favor digitar certo da próxima vez. E aí ele finaliza e faz uma pergunta se a pessoa deseja continuar ou não. E aí ele repete isso até que a resposta seja igual a N ou igual a N maiúsculo. Então esse é o modelo, a estrutura do algoritmo. Vamos ver como é que fica isso traduzido para a linguagem. Então está aqui. Então eu tenho lá o meu char, que é o meu sinal, tenho a resposta,
tem o meu inteiro número 1 e o número 2 também. Então começa o programa. Do, faça. Então tá lá, mostra o título do programa, pede a informação do primeiro número, lê essa informação. Pede a informação do segundo número e lê essa informação também. Depois, ele pede para o usuário digitar qual o sinal que ele quer fazer a operação. Se é mais, se é menos ou se é vezes. Então ele lê esse sinal também. E aí começa, switch, sinal. Então caso o sinal seja mais, então ele vai fazer a operação de soma, que está aqui, número 1 mais o número 2. Caso o sinal seja menos, né, subtração, então ele vai fazer o número 1 menos o número 2. E o último caso, caso seja asterisco ou multiplicação, ele vai pegar e vai fazer a multiplicação entre os dois números. Default, quer dizer, se não cair em nenhum desses casos, caso não seja nenhum dos três, ele automaticamente cai no default. E aí ele vai dizer que a letra foi digitada errado, né? Então, favor digitar certo da próxima vez. Então, é uma condição, como se fosse um else, dentro de uma opção escolha. Tá? Isso é que significa o default. No final, ele vai fazer uma pergunta, se deseja repetir o programa, sim ou não. E aí ele vai ler essa resposta e vai verificar. Né? Enquanto a pessoa digitar não, quer dizer, não quer repetir, ele vai voltar e vai executar novamente. Então vamos ver a execução do programa aqui. Então tá lá, digitar o primeiro número, 10, e digitar o segundo número. Então eu tenho os dois valores já lidos, né? E agora ele está me perguntando qual o sinal, qual a operação que eu quero fazer, né? Qual o sinal que eu utilizo. Então vamos fazer a operação de soma. Então ele está mostrando lá, ó, a soma dos números foi igual a 66, né? 10 mais 56 deu 66. E aí ele está perguntando lá se deseja repetir o programa, tá? Então aqui, ó, nesse programa, o que a gente pode constatar? Ele está aqui no final, dando essa mensagem, né? Deseja repetir o programa? Então ele diz assim, ó, digite S para sim ou N para não, tá? Então aqui o que acontece? Enquanto a resposta for igual a N, ou resposta igual a N, ele vai repetir. Mas não é isso que está dizendo aqui na mensagem, se vocês forem dar uma olhada. Ó, deseja repetir o programa? Então tá lá, digite S para sim, quer dizer, desejo repetir, quero que ele repita, ou N para não repetir. Então o que a gente tem que alterar aqui? Tem que trocar aqui para S. Enquanto a resposta for igual a S, ou a resposta for igual a S maiúsculo, enquanto isso aqui for verdade, ele vai e repete o bloco do while. Então vamos dar um salvar aqui e vamos rodar novamente. Então tá lá, informe o número. Vou botar aqui 23. Qual a operação que quer fazer? Vamos fazer uma subtração. E aí, novamente aquela pergunta. Digite S para sim ou N para não. Então eu vou digitar um S, ele voltou o programa. Agora o programa está executando exatamente da maneira que deveria estar se comportando anteriormente. Eu vou voltar a digitar outros números e digito agora uma multiplicação e agora boto uma letra qualquer diferente, ele vai sair. No caso eu digitei N. Então agora o programa está correto. Então tem que fazer essa alteração aqui no final. Enquanto a resposta for igual a S, é que ele tem que repetir. Voltando para o nosso material didático. Aqui temos um exemplo usando as três condições, né, que é o exemplo de tabuada, que está todo feito aqui na apostila em algoritmo. Tá? E temos aqui os nossos exercícios propostos. Tem aqui um outro programinha que é a parte de somar os números pares. Ele mostra só a soma dos números que são pares. Então como é que funciona esse algoritmo? Eu tenho lá o inteiro, que é o meu contador, e eu tenho o meu resultado. Então aqui, ó, funciona da seguinte maneira, né? O comando para. For conte igual a 1, então contador igual a 1, contador menor ou igual a 100, contador mais mais. Então aqui, esse programa vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai
fazer esse contador ir de 1 até 100 e a cada passada ele vai incrementar mais 1 no contador. Se esse contador, se esse número, mod, esse aqui é o mod, né, o comando que traz o resto da divisão. Se esse contador dividido por 2, ele não tiver resto, porque se o resto for igual a 0, quer dizer que não teve resto. Então ele pega esse resultado, né, e armazena resultado mais o contador. Então ele vai acumulando os resultados na variável result. Tá? Essa variável result vai acumular todos os números que satisfizeram essa condição. E a gente sabe que os números que vão satisfazer essa condição aqui são os números que são pares. Então aqui no final, nessa variável resultado, eu vou ter a soma de todos os números pares entre 1 e 100. E aqui ele mostra o resultado final. Então, dando mais uma geral no comando for, eu faço a sintaxe for, a minha condição inicial, meu contador, qual é o início dele, por onde ele vai começar, o meu contador, por onde ele vai terminar, então é início e fim, e o meu incremento ou decremento, eu também posso botar aqui no lugar menos menos. Então a cada passada no contador ele vai perder 1. Então se começasse em 1, quando passasse ali novamente ele ia passar a valer 0. E assim por diante, menos 1, menos 2. Mas aqui não é o caso, aqui a gente quer incrementar ele, então a gente bota o mais. Faço o teste para ver se esse número é par. Como é que eu descubro se o número é par? Eu faço a divisão dele por 2. Se não tiver resto é porque o número é par. E vou acumulando esses valores, esses números, na minha variável result. Então result vai armazenar todos, né, a soma de todos os números que são par. E aí no final eu mostro esses resultados na tela. Tá? É dessa maneira que vai acontecer o algoritmo aqui. Vamos rodar. Então ele já mostrou a soma de todos os números pares e mostrou aqui no final, ó, 2.624, que é o valor que deu a soma desses valores aí. Vamos voltar aqui. Com isso, pessoal, vocês têm agora os exercícios para efetuar. Lá na página 66, temos 3 exercícios propostos. E com isso a gente finaliza a nossa aula de número 7. Até o nosso próximo encontro.